Continuando as informações, girando os nossos repórteres, inclusive, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, ele respondeu às críticas levantadas após a contestação de que ele viajou durante a campanha eleitoral de 2022 em um jato de Daniel Vorcaro, do Banco Master, investigado por fraudes fiscais. Quem acompanha esse caso vai trazer todos os detalhes para a gente é o Matheus Dias. Chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Matheus, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Conta para a nossa audiência qual foi a justificativa dada por Nicolas Ferreira. Postou até um vídeo nas redes sociais, não foi? Bem-vindo. Postou um vídeo com bastante sarcasmo até nas palavras, viu, Caniato? Uma boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha. Isso tudo aconteceu, então, há 4 anos, durante a campanha eleitoral de 2022. Nicolas Ferreira teria viajado para pelo menos 9 estados, mais o Distrito Federal, fazendo campanha para Jair Bolsonaro, naquela época candidato à presidência, nos estados, isso tudo no segundo turno, claro, nos estados em que Bolsonaro teria perdido no primeiro turno pela contagem de votos. E parte dessas viagens aconteceram em um jatinho que pertencia a Daniel Vorcaro. Nicolas Ferreira gravou um vídeo para as próprias redes sociais em que disse que não teria como prever o futuro e que, se fosse o caso, ele nunca mais poderia entrar em um Uber, um táxi ou qualquer carro por aplicativo se soubesse que no futuro os motoristas cometeriam crimes. Essa foi a fala do deputado. Vamos ouvir o que mais ele disse. Há literalmente 4 anos atrás, eu fui convidado para poder participar de um evento chamado Juventude pelo Brasil. E este evento, que fez a logística, eu não fiz. Contrataram uma empresa, eu não contratei, para poder fazer este transporte. Ou seja, era de uma empresa e dentro dessa empresa tinha vários sócios e dentro desses sócios um deles era o Vorcaro. Ou seja, a narrativa de agora é de que eu sou responsável por um ato futuro de alguém. Caramba, como que eu vou prever isso? A partir de agora eu vou entrar no Uber e perguntar, cara, você vai cometer algum crime no futuro? Senão eu tô lascado, porque eu sou seu passageiro. Eu, por exemplo, faço palestras no Brasil inteiro. Imagina se eu responder por cada crime que uma outra pessoa cometeu só porque eu usei o avião dela para poder ir fazer algo. Pensa. E ainda pelas redes sociais, o deputado federal Nicolas Ferreira ele não deixou de relembrar os casos dos ministros do Supremo Tribunal Federal que podem ter alguma ligação com Daniel Vorcaro. Ele relembrou Dias Toffoli, que viajou ao lado do ex-banqueiro num jatinho também pouco tempo antes de ser decretado o sigilo total do caso, e relembrou também Alexandre de Moraes, cuja empresa da mulher, a advogada Viviane Barsi, firmou um contrato de 129 milhões para atuar na defesa do Master. São apontamentos que Nicolas Ferreira fez agora e dando justificativas em um tom até sarcástico, para mostrar que isso é apenas uma forma da oposição tentar esconder os escândalos que acontecem no atual governo, na opinião do deputado federal, viu, Caniato? Pois é, neste momento, né, quem tem foto com Daniel Vorcaro está procurando, né, na galeria do celular e tentando apagar rapidamente. É isso, Matheus Dias segue acompanhando essas movimentações, essas articulações. Qualquer novidade ele volta aqui na programação. Bom trabalho para você, Matheus. Chamar os nossos comentaristas, chamar o Mota. O Mota acompanhou essas movimentações e as justificativas de Nicolas Ferreira explicando o voo na aeronave de Daniel Vorcaro. Na verdade, a aeronave pertencia a uma empresa, essa empresa com vários sócios, um dos sócios, Daniel Vorcaro. E aí tem esse exemplo dado por Nicolas Ferreira, né? Como é que ele iria imaginar que no futuro Daniel Vorcaro iria se complicar com a justiça por conta das fraudes no Banco Master, Mota? A menção ao voo, é preciso destacar, foi em 2022, durante a campanha. Uma medida da importância do Nicolas é a ânsia, a sofreguidão com a qual a esquerda brasileira divulgou essa notícia, Caniato. Parecia que era um outro carnaval, parecia que o PT tinha ganho uma eleição. Eles entraram em festa divulgando essa informação. Vários cardeais do partido nas redes sociais hoje, como se ela significasse o fim do mundo ou o fim do Nicolas. Não significa. A explicação que o Nicolas deu faz sentido. E não há nenhuma evidência de que Nicolas tenha feito ou deixado de fazer qualquer coisa em função dessa viagem. Se há uma coisa certa nessa história toda, eu desconfio que seja essa.
Nicolas vai transformar esse ataque em outro vídeo, com dezenas de milhões de visualizações. Pois não, o famoso dar nó em pingo d'água, ou fazer uma boa limonada com esses limões que foram apresentados. Você, Bruno Musa, antes do Musa comentar, eu só preciso dividir rapidamente a rede, uma rápida parada agora, para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui nas outras plataformas. Bruno Musa vai trazer as análises e reflexões a partir dessa notícia que foi divulgada, certamente tentando colar Nicolas Ferreira a Daniel Vorcaro, e aí essa explicação e o vídeo, que já tem uma quantidade expressiva de visualizações nas redes sociais. Você, Musa? É a mesma guerra de narrativa de sempre, né? Mas vamos aos fatos, tentando deixar de lado o espectro político realmente ideológico de cada um. O que ele fala faz todo sentido, né? Em 2022, como é que você iria prever todo esse escândalo que está acontecendo? De novo, você já me perguntou aqui como é que no mercado a gente olhava isso lá atrás. 2022 tinha aqueles comentários de bastidores. Pô, que banco é esse aqui que veio? Quem é esse dono que apareceu do nada, comprou o Banco Máxima, que era um banco antigo do mercado, e realmente está oferecendo taxas mais altas, mas não tinha nenhum indício ainda de corrupção gigantesca como essa, ou nenhum tipo de indício de corrupção. De fato, se for levar em consideração esse tipo de coisa, andou num avião que um dos sócios é o dono do Banco Master, que naquele momento não tinha nenhum tipo ainda de escândalo acontecendo. Primeiro, ele mencionou muito bem o que aconteceu em andar em jatinhos, que autoridades políticas andaram em jatinho agora, recentemente. Outro ponto seria... E todo mundo que foi envolvido na distribuição do Master, que fez a venda de produtos dele naquela época. Não havia indício algum. Então, de novo, eu acho que é uma narrativa muito frágil tentar colar nele esse tipo de coisa. Eu acho que, sinceramente, vale o vídeo dele, terá alguns milhões de visualizações e passou. Vai morrer de tão fraca que eu acho que é essa narrativa. Você, Dávila, que é preciso considerar em relação, pelo menos, à intenção de grupos de esquerda de tentarem colocar na conta de Nicolas uma proximidade com Daniel Vorcaro. Nicolas colocou no vídeo explicando exatamente em quais circunstâncias foi o encontro, ou na verdade o voo, né, a contratação do voo para um evento à época das eleições de 2022, né? Enfim, é preciso que também quem está disputando um cargo, ou quem faz campanha, quem se desloca para lá, para cima e para baixo no Brasil, é preciso redobrar também o cuidado? Renato, primeira coisa, essa turma da esquerda, que tem uma ficha corrida longuíssima, precisa tentar achar um pelo em ovo. Então, tentando achar nesse episódio do Nicolas de 2022, um avião que ele pegou a carona para dar uma palestra, como se isso fosse um grande escândalo. Isso não tem nada de escândalo. Como bem lembrou o Bruno Musa, em 2022 o Banco Master estava atuando no mercado e usaram um avião que provavelmente pode ter sido alugado, que um dos sócios e achar que isso é algum escândalo. Não tem nada de escândalo. Isso é a coisa mais normal do mundo, ainda mais em campanha política. Aliás, se você for fazer campanha política e vai alugar um avião de uma empresa, aquele avião é de alguém. Quando você aluga, você paga lá para Líder, táxi aéreo. Você não sabe se o avião da Líder é do Vorcaro, do banco, de quem é que seja. Alguém te expõe. É que nem o bem falou, o Bruno Moço, você entra no Uber e fica perguntando pro cara, o próprio Nicolas falou, né? Você entra lá no carro e fala assim, de que é esse carro? Não é assim que funciona. Então, mas a atitude de Nicolas é muito boa. Vem a fundo, não deixa passar, não cai no silêncio, vai e explica exatamente como é o episódio. Agora, já a turma da esquerda, essa turma da baladinha, do jatinho, aliás, quem deve muito mais explicação, né, Caniato? É juiz que usa avião da FAB para assistir jogo de futebol. E aí, como é que fica essa história? Tem coisa bem mais complicada a ser explicada do que este episódio de Nicolas Ferreira. Pois é, mas tem um aspecto interessante. Deixa eu só receber a Rede Jovem Pan, todos agora conectados em Os Pingos nos Is. Nicolas Ferreira, deputado federal do PL, eleito pelo estado de Minas, ele postou um vídeo nas redes sociais justificando uma acusação que alguns políticos de esquerda fizeram, tentando divulgar uma informação
tentando colar Nicolas Ferreira como se ele fosse relativamente próximo a Daniel Vorcaro, sugerindo algum tipo de ligação, porque ele fez um voo em uma aeronave que pertence a uma empresa, e essa empresa tem alguns sócios. Um dos sócios, Daniel Vorcaro. E aí, Nicolas disse, bom, eu fiz esse voo em 2022. Como é que eu, naquela época, saberia que ele, anos depois, se envolveria em uma fraude fiscal? Ou seja, o tal do pré-crime, né? E aí ele fez, inclusive, a tal da comparação. Então, eu não posso pegar mais um Uber. Eu tenho que entrar no Uber e perguntar o seguinte para o motorista: você vai cometer algum tipo de crime nos próximos 4 anos? Se for cometer, me avisa que eu não entro nesse carro. Enfim, fez uma ironia ali. Mota, mas você acha que essa notícia ou essa tentativa de alguns de escarafuncharem as viagens de aeronave do Nicolas, isso dá o tom um pouco do que vai acontecer na campanha eleitoral? Aquela história de jogo sujo? Não há dúvida nenhuma. Essa é uma das táticas mais antigas da turma da esquerda e da política de uma forma geral, né? Que é você tentar encontrar equivalência moral entre coisas que não são equivalentes. Então, eu digo, olha só, você fez um contrato totalmente indevido, você é uma autoridade, você não poderia ter assinado esse contrato de dezenas ou centenas de milhões, isso é corrupção. Aí a pessoa diz, mas eu vi você furando a fila da padaria ontem, tá vendo? Quem é você para falar de mim? Então é isso. Aí você convence o eleitor de que todos os políticos são corruptos. Porque um assina um contrato de centenas de milhões de reais com alguém que ele deveria fiscalizar, mas o outro fura a fila, entendeu? É isso, é uma tática muito antiga, Caniato, e que geralmente funciona. Mas nesse caso, trata-se do Nicolas. E Musa, vocês, por diversas vezes, o Nicolas tem se colocado à frente, talvez, de uma boa parte da direita, né? Ele talvez seja uma das figuras, um dos rostos mais conhecidos da direita, e mesmo sendo bem jovem. Você acha que esse tipo de proatividade dele, organiza a caminhada, vai ter o evento Acorda Brasil, ele é a figura principal, enfim, a gente observa uma articulação importante junto aos congressistas de direita no Congresso Nacional, e os ataques que ele acaba recebendo da própria direita, você acha que não tem um pouco dessa... Eu não queria usar a palavra inveja, mas assim, causa um certo incômodo essa proatividade dele, esse protagonismo que ele conseguiu alcançar? Isso causa um mal-estar também na direita, com algumas figuras importantes da direita? Eu acho que sim, principalmente aquelas figuras que também são normalmente políticos de profissão, coisa que eu acho que não deveria sequer ser assim, né? Uma profissão como um todo. E querendo ou não, é do ser humano. Você tem briga de egos, você tem vontades, você tem desejos, você tem incentivos próprios, principalmente a uma manutenção de um poder, né? Ou a conquista desse poder, ou ter uma manutenção de um determinado status quo seu. Então isso faz parte, independe se é direita, esquerda, centro, antes de tudo é o ser humano como um todo. E também vem em linha e vem em choque com a personalidade do próprio Nicolas. Não é normal, entre aspas, ou não é muito provável de se encontrar muitos Nicolas por aí, com a idade que ele tenha, com a maturidade que ele demonstra, e se ao longo do caminho ele vier a errar, como com certeza já errou, ou errar em alguma outra posicionamento que ele tome, que isso seja cobrado dentro do meio político, através dos votos, mas me parece que sim, isso é um ponto importante a ser colocado. Mas fica claro que o Nicolas ele vem galgando o seu próprio caminho, ele vem pavimentando a sua própria trajetória dentro da política e provavelmente terá, se não tiver qualquer tipo de percalço ao longo do caminho, ou vontade própria, que ele tenha realmente sonhos e ambições maiores dentro da política. Ele vem fazendo tudo isso, eu sou uma pessoa que defendo muito a meritocracia, e, portanto, no meu entender, tudo que ele conquistou até agora é mérito exclusivamente dele. Altamente comunicativo, muito bem colocado, muito bem postado, maduro para a sua idade, muito mais maduro do que muito homem de 50, 60 anos de idade. Então, eu acho que esse mérito ele começa a colher. E eu acho que ele tem um caminho, se ele fizer tudo dentro do correto, um caminho que terá realmente um protagonismo maior dentro da política brasileira. Pois é, a gente segue acompanhando qualquer novidade em relação a esse episódio, a gente traz aqui e destaca e discute com os nossos comentaristas.